Falta só alguns segundos para a gente estar online. Maravilha, olha só. Revisando aqui o conteúdo, né? Para poder mandar um negócio excelente para vocês, hein? Boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos a esse segundo encontro nosso para falar sobre educação financeira, e hoje nós vamos nos concentrar no orçamento doméstico, ou orçamento familiar. Pode ser dividido? Pode, mas a gente vai colocar tudo junto. Um abraço aí para meu amigo Marmi. Pensa num caba bom, hein? Vamos lá então, né? Sejam todos muito bem-vindos. Gente, é o seguinte, Bruno chegou, bem-vindo, Bruno. Na aula passada, nós fizemos um geralzão do que é a mentoria financeira e como a gente trabalhar um pouco mais essa questão da educação financeira. E hoje, eu quero falar com vocês, desculpa se eu tô coçando o nariz, gente, peguei uma certa quantidade de poeira hoje e aí me deixou com um pouco de alergia, tá? Tomei um remedinho, mas ainda não fez efeito. Mas vamos lá, me perdoem aí. Então, vamos falar sobre orçamento doméstico. Orçamento doméstico não é bicho de sete cabeças, mas também não é santo milagreiro. O orçamento doméstico, muita gente pensa que se baseia em uma planilha que vai estar lá, em um papel que vai estar lá, e não é bem assim. O orçamento doméstico, na verdade, ele é uma extensão, ele é um externo da sua mente, tá? A primeira coisa que você deve pensar quando quer fazer um orçamento doméstico o que eu tenho desse material que eu tenho, dessas informações que eu tenho a respeito da minha vida financeira. Eu preciso ter uma claridade, eu preciso ter um conhecimento profundo do que eu estou fazendo na minha vida financeira. Como na nossa mente, na maioria das vezes, as coisas ficam muito bagunçadas, a gente acaba planilhando isso, né? Botando uma planilha lá direitinho para a gente poder ter uma referência, tá certo? Então, uma coisa que eu digo para vocês, tudo deve estar muito bem esclarecido e definido na sua cabeça, para depois ir para o papel, tá certo? Eduardo, mas eu não consigo, minha mente embola tudo, eu atrapalho tudo. Então assim, pensa, coloca no papel. Pensa, coloca no papel. À medida que você for fazendo isso, isso vai clareando. E aí a planilha, ela vai ser só uma pequena referência, só um lembretezinho para você, tá certo? Essa planilha, ela não pode ser o banco de dados. O banco de dados está aqui dentro. Se não for aqui, você vai ter problema. Por isso que eu coloquei lá no chamado lá no grupo. Falei, gente, calculadora, deixa fora, longe de você. Nós ficamos mal acostumados, extremamente dependentes da tecnologia. E aí é um problema, né? Quando você é bom de conta com a calculadora. Esses dias eu estava numa loja e aí a menina começou a botar as coisas lá na mesa e tal, e na hora de me dizer o preço, ela começou a calcular na calculadora. Eu fiz o cálculo de cabeça antes dela terminar. E eu disse para ela, o valor vai dar X. Aí ela ainda ficou alguns segundos fazendo. Quando ela terminou, ela falou, nossa, como você é bom de cabeça, deu a mesma coisa. Nada, é só prática mesmo. Você vai praticando, você vai se esforçando e aí você vai liberando sua mente para fazer coisas melhores, tá certo? Então, um orçamento doméstico, outra coisa muito importante. Gisele chegou, seja bem-vinda. Kelly também chegou, seja bem-vinda. Elisângela também, dona Elisângela, um abraço. O orçamento doméstico, ele deve ser atualizado periodicamente e ele deve ser revisado no mínimo 2 vezes por mês, ou seja, a cada 15 dias você dá uma olhada e dá uma revisada para saber se as informações estão fidedignas àquilo que você está fazendo de fato. Depois que você pegar a prática, já fica mais fácil, você vai fazer uma vez por mês. Agora, atualizar todos os dias. É muito importante. Quanto mais informações você inserir dentro do contexto do seu orçamento doméstico, melhor vai ser o controle e mais eficiente serão as ações que você vai aplicar com base nesse orçamento. Isso vai sarar a sua vida financeira.
Isso vai te dar um up na vida financeira, tá? Mas é preciso ter um certo cuidado. Então, atualize diariamente o seu orçamento. Com quais informações, Eduardo? O que você comprou, né? Ah, comprei a dinheiro, comprei no cartão. E muita gente cai no erro de dizer, eu comprei no cartão, depois eu olho na fatura. Perigoso, tá? Perigoso. Mas pode sim. Se você compra tudo no cartão, é só depois você olhar na fatura. O problema é que às vezes você compra lá na quitanda e a razão social da quitanda, que é de comida, tá lá distribuidora de lajota não sei das quantas. E você não vai saber. 20, 30 dias depois você não vai lembrar. Aí vai estar lá na fatura, você, caramba, não comprei nada sei lá, de material de construção, está aqui na razão social, e aí você acaba se perdendo nas informações. Por isso eu digo, é muito importante que você confie na informação do momento, tá? Então, comprei na quitanda do seu Zé aqui do lado, bota lá quitanda do seu Zé, bota o valor e bota o dia. Daí, quando você puxar o extrato do seu cartão de crédito, naquela hora, naquele dia, com aquele valor, você vai descobrir que a razão social da loja dele não é bem aquilo que ele, de fato, está vendendo. Nós costumamos relacionar a loja ao que se vende, não é isso? Então, isso é um problema, tá certo? Então, antes da gente começar a destrinchar aqui, eu quero trazer dois alertas muito importantes para vocês. Primeiro, papel e caneta. Papel e caneta na mão, ou lápis e borracha. Esteja aí com papel e caneta, eu vou lhe dar aí uns 30 segundos para você pegar papel e caneta, porque as informações que eu vou te passar aqui é extremamente necessário que você anote. Por quê? Porque na próxima aula, nós vamos fazer uma revisão da aula de hoje e já vamos dar um apanhado aí para saber como que está o andamento desse orçamento doméstico que a gente começa a fazer hoje. Eu espero passar todas as informações para que você consiga hoje já começar a fazer o seu orçamento doméstico, tá bom? Ou seu orçamento pessoal, como alguns, decidem. O solteiro vai fazer orçamento pessoal. O cara que é pai de família, mãe de família, ele vai fazer orçamento doméstico. Eu só quero lembrar para vocês o seguinte: orçamento doméstico é uma coisa, orçamento pessoal é outra. O que eu vou ensinar aqui você pode aplicar para um ou outro, não tem problema. Porém, existem informações que entram no orçamento doméstico que elas não entram no orçamento pessoal, tá? Então, é muito importante você... Ô, gente, perdoa, teve uma ligação aqui. Deixa eu responder aqui o cara, porque senão ele vai me ligar de novo e aí vai dar problema. Certo? Enquanto isso, vocês pegam aí papel e caneta. Tá. Quem já pegou papel e caneta, vou mandar um acenozinho aqui para quem entrou e eu não falei ainda. José Edson, tio Edson, seja bem-vindo, meu brother. Rapaz, eu gosto demais desse homem. Pensa um negócio bom. Então, já falei com o cara aqui para ele não me ligar de novo. Bom, então, deixa eu dar aqui um zoom, porque eu sou muito bonito e isso vocês me verem melhor. Aí melhorou. Então, vamos lá. Então, eu estava falando que existe uma diferença entre orçamento doméstico e orçamento pessoal. Eu vou dar exemplos rapidinho, só para a gente definir aqui. Bujão de gás. Se eu sou solteiro, eu sou solteiro e eu moro sozinho, obviamente eu vou fazer um orçamento só. Então ele vai entrar dentro do meu orçamento pessoal. Se eu moro com outras pessoas, ou se eu moro com os meus pais, por exemplo, a Agnilson acabou de entrar. Aí, se eu moro com os meus pais, por exemplo, eu tenho o meu orçamento pessoal e eu ajudo no orçamento doméstico, tá? Então, o gás, por exemplo, o gás ele não entra no meu orçamento pessoal, ainda que eu possa tirar uma parte do recurso, nada mais do que justo, para ajudar, mas eu não vou colocar lá no meu orçamento pessoal, eu não vou colocar gás, eu não vou comprar gás, eu vou dar uma ajuda nas despesas da casa. Então eu posso colocar lá,
um campo lá onde eu diga lá, ajuda de custo doméstico. Pronto, eu vou dar para meu pai, para minha mãe, para quem quer que seja, tá bom? Então, consegui separar, tá certo? Uma outra coisa muito importante do orçamento, que entra no orçamento doméstico, que não entra no orçamento pessoal, é quando eu moro numa casa que tem internet, mas eu também tenho um plano de celular que tem internet. Então, a internet da casa, ela pode ser compartilhada, todo mundo paga. Aí entra no orçamento doméstico. E a minha internet, que é só no meu celular, é só para mim, entra no meu orçamento pessoal. Tá certo? Então, tem outros exemplos aí que a gente pode ir usando, mas eu não quero aprofundar nisso. É só para você ter uma ideia. Então, vamos lá. Vamos conceituar, antes de tudo, ativos e passivos. Gente, eu vou botar de uma forma muito simples, tá? Você que já conhece, não me tenha como superficial só por causa disso. É só para a gente entender e passar para o próximo passo. Ativo e passivo. Ativo, tudo aquilo que me dá dinheiro, que me traz recurso, tá? Quer seja de qualquer nível. Passivo, tudo aquilo que me tira dinheiro ou algum recurso de qualquer jeito que seja, tá bom? Só para a gente se situar, tá bom? Uma forma bem simples, tá? Então vamos lá. Quero começar o orçamento doméstico. Qual é o primeiro passo para eu começar a fazer o meu orçamento? Eu preciso papel e caneta, tá na mão? No meio dessa folha, você vai fazer um risco. Faz aí, no meio da folha. Vou até pegar uma folha aqui, que é para eu ir fazendo junto com vocês e a gente se situando. Isso. Vamos lá. No meio da folha, passe um risco. Isso. Do lado esquerdo, você vai colocar receita. Receita. Ou receitas, que tem pessoas que têm mais de uma fonte de renda. Depois eu vou falar sobre isso. E do lado direito, você vai colocar despesas. Muito bem. Do lado esquerdo, receita ou receitas. Do lado direito, despesas. Essa coluna do lado direito, você vai dividir mais uma vez no meio. Dividiu. Divide aí direitinho. Minha linha no meio aqui ficou parecendo uma minhoca saltitante em um caldo de um suco de limão. Então vamos lá. Aí, aonde está a despesa que você dividiu, você vai colocar na primeira coluna, que é a da esquerda, você vai colocar fixas. Fixas. E na outra coluna, que está aí à sua direita, você vai colocar variáveis. Variáveis. Tá? Então, só recapitulando rapidinho. Eu tenho uma folha de papel, dividi em duas colunas. Coluna da esquerda, receita. Coluna da direita, despesas. Nessa coluna, despesas, eu dividi ela de novo. Do lado esquerdo, eu coloquei fixas. Do lado direito, variáveis. Então, eu tenho despesas fixas e despesas variáveis. Ok? Bota o joinha aí, quem já fez. Bota aí para eu ver que você tá tudo ok, vocês estão me acompanhando. Gente, se eu estiver falando muito rápido, ou se você não entender a explicação, pode mandar no direct aí, tá? Que eu volto, eu explico de outra forma, tá bom? O importante é que você saia daqui hoje dessa aula com pelo menos essa planilha, ou com esse entendimento do orçamento. Muito bem. Ok. Muito bem. Então, vamos lá. Ok. Muito bem. Vamos continuar, então. Tá certo? Então, a princípio, na coluna da esquerda, eu tenho aí receitas. O que você vai colocar aí? Se você é assalariado, você vai colocar o valor do seu salário. Tá? Valor do salário. Valor do salário. Certo? Eduardo, eu sou assalariado, mas eu tenho outras fontes de renda. Então, você vai colocar aí também. Você vai colocar aí, ó. Primeiro, o valor do salário, X. Depois, você vai colocar perfumes. É um exemplo, tá? Tem gente que vende perfume, né? Ou melhor, você pode botar Jequiti. Tem gente que vende Jequiti. Aí, você bota aí. Pode pôr um valor aproximado
na média aí de 70% menos. Tipo assim, Eduardo, eu faço R$ 1.000 todo mês com Jequiti. Coloque só 700. Vou fazer uma média, tá? Uma médiazinha ponderada, não é absoluta. Aí tem outra fonte de renda. Aí eu tenho a Avon. Quanto é que você vende a Avon? Aí eu vendo R$ 1.000 também. Então bote aí, em média, R$ 700. Tá? Isso. Aí eu só tenho o meu salário mais nada. Então você pega e coloca o valor do salário. Lembrando, muito importante isso. Quando você coloca o valor do seu salário, geralmente a pessoa coloca o valor bruto, que corresponde, por exemplo, um salário 1.320, você coloca o valor bruto. Mas em cima desse valor bruto, você tem que entender que existem as deduções e você não recebe isso aqui. Eduardo, mas isso não tem nada a ver. Tem sim. Vou lhe explicar por quê. Você faz lá um cálculo que vai bater exatamente em 1.320. Quando você recebe o dinheiro, você recebe R$ 1.100. R$ 1.100. Aí faltou 220, que corresponde aos impostos, deduções e tudo mais. Como você fez o seu orçamento com base em 1.320, você não vai conseguir pagar todas as suas contas. Você vai ficar em déficit. E aí muita gente entra no buraco por causa disso. Porque não atenta que você precisa colocar valor líquido. O que é o valor líquido? Líquido vem de liquidez, vem daquilo que está disponível. Então, por isso que eu falei, você vende R$ 1.000, bote aí uns 700. 1.320, você só recebe efetivamente 1.100, 1.180, algo assim. Então você deve prestar atenção no valor líquido. Coloque aí o valor do seu salário, por exemplo, R$ 1.180 é o que você recebe, pronto. Então, a sua receita em relação a esse ativo que é o seu trabalho é de 1.180 e não de 1.320, tá certo? Muito cuidado com isso. Tânia, bem-vinda. Pronto. Então, definidas as receitas, agora você vai somar quanto que você tem de receita. Eu coloquei aqui um salário, coloquei mais venda de Jequiti, mais venda de Avon, porque eu tenho outras duas fontes de renda, é muito importante, eu ainda vou falar sobre isso. Então, eu tenho aqui, 1.100 do salário, mais 1.400 de renda extra, que vai me dar R$ 2.500. Então, eu tenho R$ 2.500, que é um valor líquido, tá? Esse valor é líquido. Já tirei os impostos, já tirei tudo, é líquido. Tá bom? Vai chegar na minha mão exatamente R$ 2.500. Então, vou tomar por base isso. Você vai ajustar com base naquilo que você ganha ou com base na tua receita, tá certo? Pronto. Então, definida a receita, agora nós vamos para as despesas, separando fixas e variáveis. Despesas fixas são aquelas despesas obrigatórias, essenciais, básicas, que todo mês bate na sua porta. Água, energia, internet hoje ela já se tornou uma despesa fixa, porque muita gente tem TV Smart em casa e aí paga aplicativos, né, de streaming, Netflix, Amazon Prime e outros mais. Então eles precisam de internet para ter o entretenimento. Então torna-se uma despesa fixa. Mas internet, na verdade, era para ser uma despesa variável, tá? Mas vamos lá. Aí você coloca água, energia, gás. Eduardo, eu não compro gás todo mês, tá? Qual é a periodicidade? Gente, como é? Eita misericórdia. Pera aí que a língua embolou, mas eu vou escrever, porque aí eu vou conseguir falar. A culpa é do aparelho. A culpa é dessa periodicidade. Agora eu consegui escrever. Qual é a periodicidade que você compra o gás? Eu compro gás cada 45 dias. Então você pega o valor do gás, divide por 45 e multiplica por 30. Pronto, você já tem um valor mensal que você gasta com gás e é despesa fixa. Você coloca aí o gás,
Quem paga aluguel, tem aluguel. Quem cursa faculdade, os estudos, em partes, ele se torna uma despesa variável, tá? Mas quando se trata de estudos a longo prazo, então aí realmente você tem uma despesa fixa. Por exemplo, você vai fazer uma faculdade 2, 3, 4 anos, 5 anos, então é uma despesa que vai te acompanhar por muito tempo. Você pode colocar como despesa fixa. Porque existem algumas coisas que a gente vai fazer lá com a despesa variável, que se você colocar a educação, por exemplo, como uma despesa variável, pode ser que em algum momento ela entre numa linha de corte, tá? Então, não vem o caso aqui. Então, uma outra despesa fixa é quem tem veículo, ele vai ter lá combustível, né? Combustível é uma despesa fixa. Manutenção desse veículo já é uma despesa variável, porque ela pode acontecer, ela vai acontecer inevitavelmente, mas você não sabe quando, tá? Então, ou aquelas que são previsíveis, como por exemplo, troca de pneu, revisão, troca de óleo, troca de filtro. Isso aí, ela é variável, mas você tem uma noção de futuro a respeito delas. Então, você vai botar lá nas variáveis, porém, dentro dos meses. Agora, tem uma técnica que eu gosto de fazer, por exemplo, o IPVA do carro, por exemplo. Divida o IPVA por 12 e coloque essa partezinha nas despesas fixas. Então, todo mês você vai tirar uma parte do dinheiro que é para pagar o IPVA. Então, esse dinheiro vai ficar guardadinho e no final do período você tem ali já o dinheiro para pagar o IPVA, você não vai se apertar. Muita gente não paga nem o IPVA dividido, né? O governo divide sem juros e tal, mas a pessoa esquece e deixa para pagar tudo de uma vez. E aí geralmente cai num mês pesado, um mês complicado, você tá lá cheio de dívida, tá lá no vermelho, vermelho, roxo, e aí você acaba atrasando, e aí você vai pagar juros, vai pagar multa, uma série de coisas que não deveriam acontecer, tá? Então, despesas fixas. Uma outra coisa que eu gosto de colocar como despesa fixa, que eu acho importante, é vestiário. Por quê? Porque vestiário, se você deixar ele como despesa variável, você pode cair na besteira de não se planejar e acabar gastando muito com vestiário, tá? Então, tipo assim, você quase não compra roupa, mas no dia que você vai comprar também, você dá um baque, é pro ano todo. Você pode se programar. Como? Lembra o ano passado, quanto que você gastou com vestiário? Pega o valor, divide por 12 e deixa aqui nas suas despesas fixas, né, um valorzinho já que todo mês você vai separar, que é geralmente o ideal é você comprar 2 vezes por ano, tá? Você compra vestiário 2 vezes por ano. Essas pessoas que compram de 30 em 30 dias, de 60 em 60 dias, compra roupa, compra alguma peça de vestiário, não aconselho, né, mas algumas pessoas são assim. Na verdade, o que eu recomendo é que você tenha controle emocional em relação aos gastos, né? Promoção de Black Friday. É Black Fraud. Não tem Black Fraud coisa nenhuma, não tem promoção coisa nenhuma, tá? É só para instigar você, para incentivar você a comprar por impulso. Então, despesas variáveis. O que são despesas variáveis? Dentista, saídas, jantares, calçados. Por que você não botou, Eduardo, calçado também lá nas despesas fixas? Porque o valor do calçado geralmente é um pouco menos. Então, você consegue gerenciar isso. Mas você pode também, sim, lá no campo das despesas fixas, já para você ir se preparando, você vai colocar lá como itens pessoais. Ou vestiário, em geral, que aí você pode colocar roupas, acessórios, sapato, bota tudo junto. Faz um valor que você acha que dá para você comprar tudo pro ano todo, divide por 12 e aí você todo mês você tira aquele pedacinho e vai separando lá para você comprar também, tá? Mas no meu caso, o sapato eu boto aqui como variável. Manutenção de veículo, manutenção com a casa, que vai entrar aí nas variáveis, né? Uma vez ou outra vai aparecer um IPTU, vai aparecer uma reforma qualquer da casa que você
que você mora. Você mora de aluguel. Quando você sai, você tem que entregar a casa do jeito que estava. Você vai ter que pintar, você vai ter que fazer pequenos reparos e manutenções que danificaram, né, durante o tempo que você estava lá na casa. Despesas variáveis. Então, entra aí também o upgrade de um computador que você tenha. Tem lá um Note. Meu Note tá ruim demais. Eu preciso botar uma memória, preciso botar um HD, alguma coisa. Entra aqui como variável, tá bom? Então, basicamente, eu acredito que o conceito de despesas fixas e variáveis vocês entenderam. Agora, qual é o exercício, Eduardo? O exercício é você começar a... O exercício é você começar a botar isso no papel. Você já colocou a receita, agora você vai colocar as despesas. Eu vou lhe dar um tempinho, você já vai escrevendo aí as suas despesas fixas e as suas variáveis, que são aquelas esporádicas, são aquelas sazonais, né? Que você, por exemplo, São João é variável. São João só tem uma vez por mês, mas você pode ir ou não, entra como variável. Vou reservar um dinheirinho aqui para eu gastar com São João. Tudo isso tem que ser bem planejado para você não cair no abismo da conta no vermelho ou no roxo de novo. Periodicidade. Vou falar de novo, né? Porque eu estou aqui tomando pau de uma palavra que eu acostumado a falar e hoje o negócio embolou. Periodicidade, pronto. Então tá bom. Então, o vídeo vai ficar gravado, né? Então depois você assiste, dá uma pausa e vai acompanhando. Bom, devidamente colocadas as despesas fixas, lá embaixo você passa um traço, soma tudo, você tem o valor fixo. Despesas variáveis, devidamente definida, passa um traço embaixo, soma tudo, você tem lá um valor, uma você tem o valor X, a outra você tem o valor Y. E aí, no valor X e o valor Y, lá embaixo você passa um risco grandão, soma as duas, né? X mais Y é igual a cifrão. Vamos botar qualquer coisa. Uma letra qualquer, só para a gente saber. Então, você vai somar despesas fixas mais receitas variáveis e vai dar quanto que você gasta por mês. Tá certo? Outra coisa, nas variáveis, se você tiver um parcelamento, eu tenho um parcelamento aí de roupa que eu comprei que eu vou pagar em 3 meses. Então, aqui na variável desse mês entra uma parcela. Né? Eu tenho uma parcela de banco, bota aí também. Eu tenho uma parcela do cartão de crédito, não bota tudo, põe só a parcela que vai cair no mês corrente, que é o mês que a gente está fazendo aqui o orçamento. Esse orçamento é desse mês, então o que cai esse mês. Mais à frente eu vou falar sobre orçamento futuro, tá bom? Orçamento futuro. Agora é isso aqui. Então, eu sei que muita gente vai ficar triste, vai ficar desanimado, vai falar, Eduardo aprontou comigo. Porque você vai fazer o cálculo de DF mais DV, despesas fixas mais despesas variáveis. E quando você confrontar com a receita, você vai ver que você está gastando mais do que o que você ganha. Você está trabalhando alavancado. O que é alavancagem financeira? É quando eu compro mais do que aquilo que eu posso pagar. E aí eu começo a empurrar, negociar, e aí eu vou e fazer malabarismo para honrar. Muito complicado. Fuja da alavancagem. A alavancagem é boa, mas tem o seu momento certo, tá? Nesse caso é muito ruim. Então, todo mundo já fez? Então, devidamente feito, né? Minhas despesas fixas, minhas despesas variáveis, somei, comparei com a minha receita. Então, eu pego receita menos despesas e eu vou ter lá um número positivo ou, na maioria das vezes, um número negativo. A maioria é assim. Então, vamos lá. Já fez aí? Próximo passo. Eduardo, é o seguinte, não dá para eu ficar do jeito que eu tô, eu preciso melhorar. Tá. Você precisa melhorar seu ganho, né? Você precisa melhorar a sua qualidade de vida. Mas a primeira coisa que você precisa entender é qual norte você vai tomar em relação à sua vida financeira, tá? Quando eu pergunto para alguém assim, quanto você quer ganhar? Aí a pessoa fala, eu quero ganhar 10 mil reais. Aí eu te pergunto,
para que você quer 10 mil reais? O que você faria com 10 mil reais? E geralmente a pessoa ela não me dá uma resposta convincente, porque na verdade ela não sabe bem o que ela faria com 10 mil reais. Bruno já descobriu que tá gastando demais, né, Bruno? Eita, destruiu o sonho de Bruno. Então, veja bem, para eu saber quanto eu preciso para sobreviver, eita miséria, mais um número negativo, vamos resolver, fique calma, tudo vai dar certo. Como eu vou fazer para, como eu vou descobrir quanto eu preciso para sobreviver? Essa é fácil. Quanto que eu preciso para sobreviver? Não é para viver, é sobreviver. Eu vou pegar despesas fixas mais despesas variáveis, vou somar tudo. Desculpa, gente, eu tô com a garganta inflamada. Vou voltar um pouquinho. Despesas fixas mais despesas variáveis dividido por 30. Aí eu vou saber quanto que eu estou custando a mim mesmo, que redundância, por dia. Então, existem pessoas que... Deixa eu botar aqui no papel. Botar aqui no bloco de notas. Bloco de notas aqui. Pronto. Existem pessoas que tem lá R$ 650 de despesas fixas e mais 930 de despesas variáveis. 1.580. 1.580 dividido aqui. Dividido por 30. Então eu tenho aqui um quebradinho qualquer. Então vamos lá. Essa pessoa, ela custa R$ 52,67 por dia. Só que essa mesma pessoa, ela ganha 1.180. Pronto. Tá fazendo o cálculo aí junto comigo, gente? Eu tô anotando aqui para não esquecer, né? Senão... Pronto. Então vamos lá. A pessoa, ela custa por dia R$ 52,67. Mas ela só ganha R$ 39,34. Olha o déficit. Aí o bicho já pegou, né? Então vamos lá. 52,67 menos 39,34. 39,34. 7 menos 4, 3. 6 menos 3, 3. 12 menos 9, 3. 4 menos 3, 1. O déficit dela é de R$ 13,33 por dia, vezes 30. 13,33 vezes 30. 9, 9, 9. Então nós temos aí R$ 399,90. R$ 400 essa pessoa está em déficit todos os meses. Quer dizer que em um ano ela vai estar com um déficit aí de R$ 4.800 de déficit. R$ 4.800 de déficit, porque ela não faz conta. Então, isso aí é complicado, mas é uma realidade brasileira, viu? Tá. Na verdade, assim, todo lugar tem.
Mas vamos falar do Brasil, é uma realidade. Muita gente, mas é muita gente mesmo, vive essa realidade aqui, ó. Então, de estar gastando mais do que deve. Então, o seu custo de vida, no nosso exemplo aqui, a gente tem um custo de vida de R$ 52,67, mas só ganhamos R$ 39,34. Então, R$ 4.800 por ano de déficit. Isso aqui eu não estou nem acrescentando juros, né? Os juros que tem, as multas. Quando você atrasa a conta, você paga juros, paga multa, né? E outras coisas mais você acaba pagando. Nem coloquei aqui. Então, um pelo outro aqui, essa pessoa aqui vai chegar a mais de 5 mil, pode chegar a R$ 5.500 por ano de uma dívida que só vai crescer. Só vai crescer. Então, é preciso que você saiba números. Então, você fez aí todas as suas despesas, divide por 30, pronto, dividir, pronto. Isso é o que você custa por dia. Agora, pega tudo que você ganha, soma tudo, divide por 30 e vê. A conta geralmente não bate. E você tem que saber isso. Por quê? Porque você vai trabalhar focando em suprir a sua necessidade. Então, se o meu dia custa R$ 52,67, eu preciso maximizar para que eu não fique só no 0 a 0 com a vida. Eu não posso só sobreviver. Então, eu preciso de R$ 70 por dia. Eu preciso fazer R$ 70 por dia. Não é para você ficar na neurose, hoje eu não fiz 70. Não é isso. Mas você tem que trabalhar de forma que a sua renda média esteja aí acima das suas despesas médias, tá? Então, muita gente não sabe isso e acaba desnorteado, acaba deixando para lá porque não quer fazer cálculo, porque não quer descobrir o rombo financeiro que está na vida, e aí acaba deixando para lá. Só que é o seguinte, você deixa para lá, mas ela está existindo. E o pior, na escuridão do seu desconhecimento, a dívida está crescendo. O buraco está só se alargando. O abismo está só se abrindo cada vez mais para você. Então, é muito importante que você entenda. Se você custa... Ó, para você fazer ideia, hoje, a vida média do brasileiro, a vida média diária do brasileiro é de R$ 50. Média. A média para um brasileiro de classe baixa, a média é R$ 50. Lhe pergunto, quanto diariamente? Qual que é o salário mínimo de uma pessoa dessa? R$ 44. Então, ela começa já a trabalhar já no déficit. Ela começa a trabalhar em déficit. Então, é um absurdo, mas é verdade. Então, você precisa fazer conta, Eduardo, eu só ganho um salário, nada mais. Então, você vai ter que trabalhar as suas despesas, você vai ter que baixar a qualidade de vida sua, pelo menos por enquanto, para você se organizar, botar sua vida financeira em dias, e a partir daí a gente começar a trabalhar, como por exemplo, a ter uma renda extra. E eu vou ter um módulo aqui só para falar de renda extra, tá? Existe renda extra que não precisa, basicamente, você não precisa fazer nada mais do que você já está fazendo, tá? Então hoje você já está perdendo dinheiro. Nas próximas horas a gente vai falar sobre isso. Então, continuando aí no nosso orçamento doméstico, depois que você planilhou tudo, você vai fazer uma segunda planilha. Essa planilha é de orçamento futuro, tá? Para você saber quais são os passivos que estão lhe apertando. Nessa planilha de orçamento futuro, naturalmente, você vai colocar, né, receita, despesas, tá? E aí não precisa ser dividir variável nem fixa, não, que é futuro. Então, no futuro, o que você vai fazer? As contas que você está devendo, mas que não caem nesse mês que você está fazendo o orçamento, vão entrar aqui, tá? No seu orçamento futuro. Então, despesa. Eu fiz um parcelamento no cartão de crédito. Paguei uma parcela mês passado, botei uma parcela no orçamento desse mês, faltou 8 parcelas, eu vou colocar todas as 8 aqui no meu orçamento futuro, tá? O valor total, tá certo? Claro que no mês que vem eu vou diminuir uma parcela aqui,
Tá bom? Isso aí para você saber como é que tá a sua vida financeira nos próximos meses, no próximo ano, quem sabe, tá bom? Então, parcelamento. Fiz um parcelamento de 10, paguei 2, devo 8, bota lá. Financiei meu carro, financiei em 48, paguei 12, falta 36. Soma as 36 e coloca lá. Coloca lá, orçamento futuro, tá certo? E na coluna onde tem a sua renda, você vai colocar a sua previsão de renda. Essa previsão de renda, para quem é assalariado, é fácil. É só você pegar o valor líquido, não é o valor do salário, 1.320, é o valor líquido, e você vai multiplicar pelo período que você quer fazer. Então, eu quero fazer um orçamento futuro de 6 meses. Então, você coloca aqui. No caso aqui, a gente fez, eu fiz da quantidade máxima de parcelas que eu tenho para pagar. Por exemplo, 36. Então, eu estou fazendo aqui um orçamento para 36 meses. Então, você vai pegar o valor do seu salário mínimo, multiplicar por 36, que é o valor total de parcelas que eu tenho para pagar, e vou colocar aqui, tá? A renda extra é muito variável, né? Não é fixa, é muito variável. Então, eu vou colocar uma média. Vou botar aqui uma média baixa, ponderada, 50%. Então, eu ganho 1.000, vou botar 500. Então, 500 vezes 36, que é a quantidade maior de parcelas que eu tenho para pagar. Aí eu vou ter aqui uma previsão de renda futura. Previsão de renda futura. Pronto. Agora somo tudo, toda a minha renda futura, somo todas as minhas despesas futuras. Como é que está um e outro? Provavelmente vai estar em déficit, né? Mas aí agora você já tem um norte. Você já tem uma referência para você trabalhar nos próximos 36 meses, né? Nos próximos 3 anos. Você vai trabalhar para suprir essa necessidade, né? Você vai trabalhar para lá na frente você não ficar apertado no abismo, né? Se vier aí uma despesa médica, né? Um acidente, Deus livre e guarde, né? Mas alguma coisa, um filho, vou ter um filho aí, veio sem querer, tal e coisa, sem querer. Tá bom. Então, você precisa ter toda uma programação para isso. Tá certo? Ponto. Então, o orçamento futuro é muito importante, que é contas a pagar, é muito importante você ter controle e saber o que está acontecendo. Dentro desse orçamento futuro, você deve obrigatoriamente colocar a sua reserva de emergência. Eduardo, o que é reserva de emergência? Bom, já expliquei em outros vídeos, mas vou dar um apanhado bem geral. A minha reserva de emergência, o próprio nome por si se define, é um recurso que eu vou ter guardado lá para emergencialmente e eventualmente eu preciso usar. Por exemplo, eu sou assalariado, perdi o emprego. Então, até eu conseguir outro emprego, eu preciso pagar minhas contas. Então, vamos lá que eu preciso ter 6 meses de salário. Mas é 6 meses do salário que eu ganho? Não. É 6 meses de um valor que pague as minhas despesas atuais. Entendeu? Então, não é pegar seu salário e multiplicar por 6. Não. Você vai pegar as despesas do mês, multiplicar por 6. Pronto, você já tem um valor. Então, a sua reserva de emergência vai rolar em razão disso. Então, tem gente que tem reserva de 6 meses, tem gente que tem reserva de 1 ano, tem gente que tem reserva de 2 anos, de 5 anos. Você que define. Qual é a sua recomendação, Eduardo? 1 ano. Minha recomendação é que você tenha reserva de emergência para 1 ano de despesas. Porque pode ter uma doença, pode ter alguma coisa e você pode precisar acessar esse recurso. Então, lá, que não entra como despesa, mas entraria aí no seu orçamento futuro, ele entra numa coluna chamada investimento. Tá? Investimento. Eu vou falar um pouco sobre uma fórmula que eu já ensinei aqui, que é a 50-30-20. O que é 50-30-20? É assim, peguei meu salário, 100% do meu salário. Eu quero me organizar para ter investimento, para ter reserva de emergência e para poder arcar com todas as minhas despesas. Pronto. Se você se programar, no início eu sei que vai ser difícil, mas se você se programar assim
religiosamente, com muita disciplina, você vai conseguir sua liberdade financeira em pouco tempo. Então, vamos lá. 50, 30, 20. Você pega 100% do seu salário, divide, pega 50%, que é para pagar as suas despesas fixas. Ou seja, as suas despesas fixas não podem passar de 50% do seu salário. Eu sei que tem gente que está dando risada. Impossível. Impossível, Eduardo. Você está louco. É possível sim. E muito possível. Então, 50% você vai colocar. Suas despesas fixas não podem ultrapassar esses 50%. 50% do seu salário é para as suas despesas fixas. 30% você vai reservar para reserva de emergência e investimentos. Entendeu? Desses 30%, você vai dividir 15% para reserva de emergência, 15% para investimento. E os 20% que sobrou, Eduardo, os 20% que você não falou ainda, despesas variáveis. Suas despesas variáveis não podem passar de 20% do seu salário. Entendeu? Bom, então vamos lá, recapitulando. 50% despesas fixas. 30%, 15% para investimento, 15% para reserva de emergência. 20% para despesas variáveis. Pronto. O Eduardo, eu vou conseguir logo de cara? Não. Tem gente que está há anos aí e não conseguiu ainda. Você está me desanimando? Não. Eu estou te falando que você precisa ter consistência. Eu falei na aula de anteontem. Você precisa fazer um compromisso com você. Faça um compromisso com você. Senão você não vai conseguir chegar lá. Certo? Então vamos lá. Peguei meu salário, 50% despesas fixas. 30% eu vou dividir 15% para investimento, 15% para reserva de emergência. E 20% do meu salário, despesas fixas. Então, eu já tenho agora um teto de gastos. Gente, é muito importante isso. Vou te explicar já, Elisângela, como é que você faz essa conta. Um teto de gastos. Muita gente. Isso. Você divide o seu salário em 3 partes. Primeira parte, 50%. Segunda parte, 30%. Terceira parte, 20%. Eu vou colocar essa fórmula lá no grupo. Deixa eu colocar aqui. Grupo do WhatsApp. Cadê você? Aqui. Vamos lá. Divisão de recursos. Divisão de renda. 30% despesas fixas, 50% despesas fixas, 30%, cadê? 30%, 15% investimentos e 15% reserva de emergência, 20% despesas variáveis. Pronto, já coloquei lá no grupo de WhatsApp. Então, com essa divisão salarial, você vai ter um teto de gastos que vai nortear os seus gastos, tá? Ele vai nortear o seu limite. Esse limite, gente, ele é extremamente importante porque muita gente entra no abismo das dívidas porque ela não tem limite com os gastos. Mano, o Rafa chegou. Rafael, seja bem-vindo. Você não tem um teto de gasto, você gasta descontroladamente. Você vai gastando e vai gastando e vai gastando e depois a conta chega. Então é muito importante você dividir a sua renda para você ter o teto. Uma vez que eu tenho um teto de gastos, eu vou me policiar, eu vou me disciplinar para eu não romper com esse teto. Pronto, você já vai ter aí
eu vou te falar, viu? Você já vai ter uma melhora de mais de 80% na sua vida financeira, só com isso aqui, tá? Agora, tem que pôr no fio da caneta, tem que estar aqui na mente direitinho, né? Para você conseguir fazer, tá certo? Então vamos lá, continuando. Eu botei aqui dois aplicativos que eu acho importante. Tem gente que gosta de usar computador. Você pode fazer uma planilha no computador. Tem gente que gosta de caderninho. E tem gente que gosta de usar o celular. Aquela pessoa que usa muito celular, eu tenho dois aplicativos aqui que eu vou indicar para vocês. Mas vocês podem usar a planilha no Excel, tá? Não tem problema nenhum. Se for o caso, eu posso até tentar fazer uma planilha no Excel e colocar lá no grupo, que é para você tentar fazer. Porém, se eu fizer, foi eu que fiz. Tem que ser você. Você tem que tomar rédea da sua vida financeira. Por isso que você tem que fazer. Por isso você tem que largar a calculadora. Por isso você tem que pensar, a cabeça está doendo, deixa doer. Toma um Dorinho, um Anadol, uma aspirina. Mas se esforce. Faça um sacrifício por você mesmo. Então, deixa eu colocar aqui no grupo o nome dos dois aplicativos que eu recomendo. Esses dois aplicativos são para celular, tá certo? Mobilis e Money Care são para celular. No computador você pode usar a planilha mesmo do Excel, não tem problema. Ou algum outro gerenciador financeiro da sua preferência que você possa usar, tá certo? Então, sim, o esboço disso, na verdade, é o início da aula. Lá na planilha você vai fazer, a princípio, uma coluna de despesas e outra coluna, uma coluna de receita e uma outra coluna, Elisângela, que você vai colocar despesas fixas e despesas variáveis. E no final você vai somar isso, tá certo? E a outra planilha que você vai fazer é de orçamento futuro. O orçamento futuro é muito importante para você entender como está a sua vida financeira e como ela vai impactar não só o seu presente, mas o seu futuro a curto, médio e longo prazo. Quando você tem noção daquilo que você deve, não dentro do mês, mas a dívida total, isso dá um baque tão grande, gente, que você começa a ter até mais cuidado. Nossa, eu estou devendo isso tudo, caraca, eu não posso comprar mais nada. Porque você viu que você já está lá no abismo, que é muito difícil de sair. E geralmente, para sair do abismo é muito custoso. Por quê? Porque requer muito mais dinheiro do que aquilo que você imaginava, ou muito mais dinheiro do que a dívida que você fez. Então você faz uma dívida de um parcelamento do cartão de crédito, aí R$1.000. Você não vai pagar R$1.000. Você vai pagar R$1.100, R$1.200, R$1.300, R$1.500. E quanto mais você atrasa, mais você vai estar deixando exaurir a sua riqueza. E com isso, você vai perdendo saúde, vitalidade, seus dias vão passando e você continua na fórmula da pobreza, tá? Então, a fórmula aqui é da riqueza, é da prosperidade. Mas é preciso ter organização, senão você não consegue, tá? De qualquer forma, quem tiver muita dificuldade, pode mandar um zap para mim aí, que a gente vê uma possibilidade da gente fazer uma aulazinha particular de Excel, né? E aí eu te ensino como você montar, eu te ajudo, na verdade, como você montar essa planilha, né? Se você for usar o computador. Eu sempre recomendo que você faça com o celular. Por quê? O celular você está sempre à mão com ele. Então, toda vez que você vai fazer uma compra, uma negociação ou qualquer coisa semelhante, você já está com o celular e você já insere e pronto, fica tudo ok. No computador, às vezes você espera ali chegar em casa, aí você tem que ligar, tô com preguiça, hoje não, vou botar amanhã. Aí você esquece e vai. No final do mês, você está devendo e o dinheiro falta e você não sabe por quê. E eu digo por quê? Porque você é uma pessoa desorganizada. Você não trouxe as informações corretas, você não se respeitou financeiramente e acabou que você entrou aí nesse abismo de dívidas e uma vida sem qualidade, tá certo? Então, queridos, basicamente a aula de hoje é só isso, tá? A gente falou que é o orçamento doméstico, ele deve ser atualizado diariamente, ativos e passivos,
receitas e despesas, quanto custa seu dia, quanto é necessário você ter de renda diariamente para você cobrir esse custo, orçamento futuro, muito importante, você ter um teto de gasto é importante, divisão de renda, extremamente importante. A divisão de renda vai fazer com que você classifique os seus gastos e aí você consegue ter um controle melhor desse gasto, né? Você consegue manipular melhor. E indiquei também 2 aplicativos aí, o Mobius e o MoneyCare, para você instalar no celular para usar como seus gerenciadores financeiros. Lembrando que o melhor gerenciador financeiro que existe é você mesmo. Então, assim, não fique dependente de tecnologias, não fique dependente do celular, não fique dependente da planilha do Excel, tá? Você pode não saber tudo, mas você deve saber quase tudo, tá? Isso é muito importante estar aqui na mente. Aí eu não lembro o valor, mas eu tenho uma dívida ali aproximadamente X valor. Pronto, já é um norte bom. Isso é muito importante, tá certo? Então, gente, eu acredito que basicamente é isso. Quem tiver dúvida, já manda aí no chat, manda no direct aí que eu já respondo agora, tá? E de antemão eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Mais uma vez, lembrando, eu estou plantando uma semente de prosperidade na vida de cada um de vocês. Vocês são pessoas que eu estou investindo meu tempo, meu conhecimento e eu espero muito que vocês cresçam, que vocês prosperem e que vocês sejam ótimos na sua vida financeira, tá? O crescimento de vocês será motivo de orgulho para mim, tá certo? Divulga meu canal, essa aula vai estar lá no YouTube também, né? Furando a Bolha Oficial. Divulga para outras pessoas que você conhece, né? Espalhe conhecimento, espalhe aquilo que é bom, né? Quando eu falo sobre investimento, uma das coisas que eu falo é que você tem que aprender a doar. Você tem que aprender a doar. Então faz parte, tá lá. Quando eu for falar sobre investimento, eu vou te ensinar um pouco sobre doação e falar sobre as consequências disso, o impacto que isso traz sobre as nossas finanças, tá? Um impacto muito positivo, tá certo? No demais, gente, boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Vou colocar lá no grupo quando vai ser a próxima aula. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu estou escrevendo um livro. E assim, tá ficando... o livro é Alcançando a Liberdade Financeira. Muito bom. Tá ficando excelente o livro. Tô me jogando mesmo. Tô dedicando muito tempo da minha vida para fazer esse livro. E eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, tá? Deus abençoe, um grande abraço para vocês. Lá no grupo, quem tiver dúvida ou pergunta, pode pôr lá no grupo no WhatsApp, que a gente já responde e esclarece, tá bom? Deus abençoe vocês.